Bom dia. Bom dia. Então, como alguns já me conhecem, meu nome é Emerson Cadersoli, eu sou de uma casa espírita que é o Lar Fraternidade Maria de Nazaré, em Belo Horizonte. Lá a nossa casa também é uma instituição com crianças especiais, fica na região da Pampulha. Quem for em BH, a gente pode agendar uma visita lá. BH é ali. Na hora que vocês tiverem a chance, a gente agenda. É pertinho ali. E a gente trazendo a respeito da insatisfação humana, é interessante nós observarmos aí dentro deste tema, que a Joana de Ângeles enfoca para nós que a insatisfação, ela é sinônimo do tédio, do descontentamento. E ela vai colocar isso no livro O Autodescobrimento. E ela coloca que existem alguns perfis de insatisfeitos. Essa colocação, ela vai coadunar com uma afirmação do Hamed, no livro Renovando Atitudes, onde ele aborda também sobre a insatisfação humana, falando das tuas insatisfações, que é o tema que a gente vai estar desenvolvendo aqui nessa manhã. E falando a respeito da insatisfação, ele faz uma referência ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao bem-aventurados os misericordiosos. Então ele vai fazendo uma relação com o capítulo do Evangelho e vai trazendo às nossas reflexões quem é o grupo de insatisfeitos, quem são as pessoas insatisfeitas e em quais grupos eles estão inseridos. Aí o Hamed coloca para nós que o primeiro grupo de insatisfeitos entre os encarnados são os solteiros. E ele fala que o solteiro, existe um grupo aí que está insatisfeito com a solteirice que abraça. Enquanto a gente for falando dos grupos, vocês vão ficando atentos se vocês se encaixam. Se no final dos 6 grupos, porque são 6 grupos de insatisfeitos, se vocês não se colocarem em nenhum deles, olha, vocês estão numa caminhada larga e apressada no processo evolutivo. Porque o comum é a gente se ver lá. E o primeiro grupo é o grupo dos solteiros. Ele coloca para nós que os solteiros é aquele grupo que reclama de estar solteiro. Mas ele não reclama simplesmente pela solteirice que ele abraçou. Ele reclama porque ele se coloca como sozinho. Ele se coloca como solitário. Ele acredita que ninguém está dando atenção para ele. Tanto que a Joana de Ângeles coloca que só é solitário aquele que não é solidário. Porque ainda que esteja solteiro, se estiver abraçando atividades onde tem os encontros sociais, ele sai desse perfil solitário e se envolve aprofundadamente com o perfil de solidariedade. Mas só que o solteiro, ele se exclui. Quando ele se envolve nos grupos, ele se envolve sem profundidade. Aí ele assume posturas degradantes, posturas pouco enriquecedoras no campo afetivo e no campo emocional, só para poder simular que está com alguém. Mas no fundo, ele continua sozinho. Ele entra nessas redes sociais e ele coloca lá que ele tem 8, 15, 58, 125 amigos. Não são amigos. Porque o amigo é aquele que você pode contar com ele o tempo todo. Seja no campo emocional, seja no conselho, num atendimento espiritual. O amigo é aquele que se dispõe a ligar o coração dele ao seu. E se nós formos contar nos dedos hoje, é capaz que a gente não consiga encher as 2 mãos de amigos. A gente intitula as pessoas, mas a gente não tem segurança se a gente pode ou não contar com elas. E o solteiro, ele acaba buscando relacionamentos infrutíferos para sair daquele estado de solidão. Nós vamos lembrar aqui, André Luiz, ele coloca para nós no livro Os Mensageiros, falando a respeito de Otávio. E o estado de Otávio, que está no capítulo 7 dos Mensageiros, o estado de Otávio, ele é um homem que esteve no plano espiritual,
depois de ter sido resgatado das regiões de sofrimento, ele esteve no plano espiritual por mais 30 anos e ele se dedicou 30 anos ao estudo e ao trabalho no plano espiritual. Durante esses 30 anos, ele recebeu a assistência de 6 outras entidades. Depois de 30 anos de estudo e trabalho, ele se envolveu com o processo reencarnatório dele mesmo, e um dos compromissos dele era abraçar a causa espírita quando chegasse na Terra, abraçar a linha da mediunidade, e ele fez a escolha de ficar solteiro, não porque o casamento o atrapalharia, não por isso, mas porque ele tinha também um compromisso que ele queria resgatar com esses 6 espíritos que o ajudaram. Então, esses 6 espíritos viriam também próximos a ele, já que esses 6 precisariam de reencarnar. Ele ficaria solteiro e se dedicaria a esses 6 espíritos, além de dedicar-se à causa espírita doutrinária, principalmente na área mediúnica. Reencarnou, filho de uma mãe dedicada, que desde jovem o indicou no movimento espírita, desde criança começou na evangelização. Na juventude ele já estava encaminhado no grupo de jovens, e quando ele estava por volta de 14 anos, a mãe dele desencarna. Quando a mãe desencarna, ele tinha 3 irmãos biológicos. O pai, não tão envolvido com o movimento espírita, mas uma pessoa muito honesta, muito tranquila, muito segura. O pai rapidamente se envolveu com uma outra pessoa, desenvolveu por ela um enlace afetivo, e ele se consorciou, ele se casou com essa mulher. E essa mulher, ele trouxe para o seu relacionamento mais 3 filhos do seu primeiro relacionamento conjugal. Ela era viúva do primeiro casamento, trouxe os 3 filhos. Reunidos com os outros 3 irmãos biológicos que ele tinha, aquele jovem tinha, o Otávio, estavam reunidos os 6 espíritos nos quais Otávio se comprometeu. E aí, imediatamente, a mãe dele começa a intuí-lo para ele trabalhar mais no movimento espírita, porque depois que ela desencarna, ele começa a se afastar. Ao começar a se afastar, ela começa a intuir e coloca para ele: abraça mais a causa, meu filho, se envolva mais com a causa. Intuitivamente, ele vai recebendo as colocações da mãe, e ele continua se afastando. O grupo espírita o convida para vir para o movimento. O grupo espírita insiste, e ele vai abandonando devagarinho o movimento espírita. Daí a pouco, a madrasta começa a pedir a ajuda dele na educação dos 6 irmãos mais novos, 3 irmãos biológicos e 3 irmãos afetivos. Ele começa a se indignar com os pedidos da madrasta. Por volta de 3, 4 anos depois, a madrasta desencarna. Mais 2, aliás, o contrário, o pai dele desencarna, a madrasta mais uns 2 anos é internada no leprosário, e ele estava por volta de 20, 21 anos, envolvido com 6 espíritos que se dedicaram a ele no plano espiritual. Ele e os 6 mais novos, 3 biológicos irmãos, 3 irmãos afetivos. E ele começa a se angustiar. Vai ao médico. Conversando com o médico coloca para ele: meu filho, você já teve experiências sexuais? Ele fala que não. O médico fala: é isso que você precisa, um jovem saudável, forte como você. Até hoje você não canalizou essa energia para a sexualidade, você precisa de canalizar para o sexo. E o jovem começa a se envolver com mulheres de um padrão moral muito inferior àquele que ele tinha abraçado desde a infância, conforme ensinado pela sua mãe. E aí, essa garota, uma delas, engravida, e ele forçosamente se consorcia com essa mulher. Estava fora do projeto reencarnatório dele, o casamento. Ele se casa com ela. E aí, o filho é um filho de um padrão moral muito semelhante ao da mãe, muito contra as posturas que ele abraçava. Quando ele se casa com essa mulher e assume aquela gravidez junto com essa mulher, ele assume a mulher e o filho, ele abandona os 6 espíritos das quais ele tinha abraçado em matéria de trabalho.
Esses 6 espíritos são entregados para a vida. E aí ele coloca para André Luiz: parece que essa mulher e este espírito que veio como meu filho se encarregaram de aprontar o meu desastre no crescimento espiritual. Porque, a bem da verdade, a espiritualidade fez uma reprogramação junto com ele, quando ele se dispôs ao casamento. Que a espiritualidade faz isso para nos ajudar, faz reprogramações. Mas ele não deu conta de abraçar a causa de forma fidedigna, e ele se envolveu com vícios, com a sífilis, e desencarna com 40 e poucos anos, vítima de suicídio, chamado suicídio inconsciente, onde ele mesmo se deteriorou no processo de autoconstrução. Então, quando a gente começa a observar a respeito disso, nós estamos vendo o mundo hoje, como que os jovens, eles estão abraçando causas fortuitas. Eles abraçam relacionamento sem vínculo, apenas para ficar com alguém. Como que eles não estão aprofundando nas relações para sair desse movimento de ser solteiro? Tanto que o ficar só não é necessariamente abraçar a solidão. E a Joana de Ângeles coloca no capítulo 1 do livro Homem Integral a solidão como um dos fatores de perturbação da alma. Ela cita 5 fatores e um deles ela coloca como sendo a solidão. Não é aquela solidão meditativa, não. Aquele momento que a gente contempla Deus, que a gente contempla a natureza, que a gente contempla o nascer do sol, uma flor que desabrocha. Esse momento não é um momento de solidão, é um momento de contemplação. E ela coloca que a oração é a nossa conversa com Deus. E quando a gente medita, é a resposta de Deus para os nossos corações atribulados. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta Deus. Então ela deixa isso muito claro. Esse não é o processo de solidão, esse é o de contemplação. Solidão é um quadro doentio, que a gente não está conseguindo descobrir saída para as nossas dificuldades. Então o primeiro grupo de infelizes estão o primeiro grupo de pessoas infelizes, eles estão inseridos no grupo dos solteiros. O segundo grupo, o Hamed coloca para nós, que são os casados. Que se tem solteiro infeliz, também tem casado infeliz. O Hamed fala que o casado infeliz é aquele que depois de um determinado tempo de estar casado. Aliás, antes da gente fazer a explicação do Hamed, nós temos 3 tipos de casamentos: o casamento provacional, o expiatório e o de almas afins. Qual o casamento que reina entre nós? Provacional, está tranquilo para todo mundo? Está tranquilo? Tem alguns que estão doidos para falar que é expiatório. Se nós formos avaliar, depende do grupo com que eu trabalho. A não ser que vocês já tenham escutado, quando a gente trabalha com um grupo de jovens e pergunta qual o relacionamento que predomina, eles respondem assim: almas afins. Eles estão desabrochando para o amor, então eles já respondem almas afins. Quando a gente pergunta aqueles que já se casaram 5, 8, 10 anos, eles respondem provacional. Quando a gente pergunta para aqueles que já têm 15, 20 anos de casado ou mais, eles falam expiatório. Porque para aguentar o que eu aguento, só espiando. Então, as relações, elas vão ganhando um perfil diferente à medida que a gente vai convivendo com a pessoa que a gente escolheu. Então, quando as pessoas fazem a opção pelo casamento, elas fazem com uma proposta de não simplesmente fugir de uma solidão, mas ter uma pessoa do seu lado para o dia a dia. E é aí que temos as relações provacionais. Porque a provação, aliás, o próprio termo já diz para nós, é uma prova. Naquele dia você tem uma dificuldade, no dia seguinte você se refaz, daí a 2 dias ou 3, uma semana, um mês, tem algum mal-estar, mas são relações de prova, onde os outros estão assistindo aquele casal que está em luta, mas está em crescimento também. Onde os filhos
assistem o processo de discordância, mas assistem em meio ao processo a relação de respeito. Existem divergências? Existem, porque são as diferenças que fazem a gente crescer. Mas é nessa diferença é que existe a relação de respeito, respeito de postura, respeito de colocações, respeito da individualidade. Mas os infelizes que constituem o grupo de casados são aqueles que depois de um determinado tempo de casamento, eles colocam que a pessoa já não atende mais às suas expectativas, já não atende mais às suas perspectivas de crescimento. E muitas vezes eles começam a abraçar causas alheias ao relacionamento conjugal. E a primeira dificuldade dos casados infelizes é lidar com a palavra mágica das relações sociais, qualquer uma delas, que se chama diálogo. Os casais não querem conversar. Os casais não querem trocar ideia. Os casais não querem se expor. Eles não conseguem mais se envolver com o outro. Ou seja, atentam contra a resposta do Livro dos Espíritos, na questão de número 695, em Lei de Reprodução, que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Eles atentam contra o progresso, quando eles não favorecem um diálogo, uma troca saudável. Atentam contra o progresso. E aí começam a abraçar causas inesgotavelmente infrutífera para qualquer relacionamento conjugal. Daí a 5, 6, 8, 15 anos de envolvimento, eles já começam a ver que aquela relação já não os atende mais. E é muito comum buscar relações do lado de fora, mas as relações do lado de fora são muitas vezes relações que apenas repetem o início daquele seu primeiro relacionamento. Porque depois que sai da fase de descoberta, depois que sai da fase do crescimento, ela cai numa mesmice. Porque o que falta hoje no relacionamento é diálogo e namoro. Os casais hoje já não namoram. Os casais conversam, falam de contas, falam de prestações, falam de uma viagem no final do ano, mas não acrescentam nada, não saem para trocar ideia, não passeiam, só os dois, para criarem esse momento. Já não fazem esse momento mais. E fizeram isso há 5, 8, 15 anos atrás. Hoje eles já não tiram um momento para eles, e falam que a vida está difícil, que as dívidas são grandes, que os filhos não deixam, eles não conseguem criar um momento para eles. Então a relação vai ficando doentia. E aí esses casados, eles começam a colocar que o outro já não atende mais a sua perspectiva, tanto da parte masculina em relação ao feminino, quanto da parte feminina em relação ao masculino. O cuidado que a gente tem que ter é porque determinadas informações, elas começam a chegar para destruir o relacionamento conjugal. Nesse mesmo livro, Os Mensageiros, o capítulo intitulado O Romance de Ismália e de Alfredo narra para a gente uma situação dessa, aonde o casal tinha uma relação extremamente estável, saudável, de almas afins. Não era uma relação intitulada hoje na maioria dos relacionamentos hoje na Terra, que são as almas afins. Aliás, eu coloquei para vocês que a maioria das relações são profissionais. Existe um grupo que faz parte das relações expiatórias, aquela que gera sofrimento. E raríssimos, segundo Emmanuel, raríssimos são os casais que estão juntos hoje e um representa a alma gêmea uma da outra. Raríssimos são os casais. Eu estou olhando para vocês aqui, ninguém tem cara de raríssimo. Então a probabilidade de vocês serem almas expiatórias ou provacionais, ela é muito grande. Então é melhor ficar no provacional. Pelo menos sofre menos. Tá? Agora, quando a gente traz isso para as almas afins, o Romance de Ismália e de Alfredo vai deixar isso muito claro para nós. Por quê? Eles representavam um casal muito dedicado um ao outro e dedicado aos dois filhos. Alfredo tinha um sócio que trabalhava junto com ele. Só que esse sócio, ele quis ter um envolvimento com Ismália,
a esposa do Alfredo. E ele fez insinuações e investimentos em cima de Ismália. E Ismália não atendeu as demandas desse sócio. Mas não contou para o marido dela, porque sabia da amizade que os dois tinham. E ela não queria que os dois tivessem dificuldades na amizade e na sociedade da empresa que eles mantinham. Como aquele sócio, ele tinha um perfil malévolo, ele começou a criar situações para se envolver ainda mais com Ismália. Aliás, para ter algum envolvimento com Ismália, porque ele não tinha conseguido nada. E aí, ele começou a influenciar o Alfredo. E começou a falar com o Alfredo, que ele estava ficando muito tempo fora de casa. Será que a esposa não estava tendo algum tipo de envolvimento? E ele começou a insuflar a mente do Alfredo. Uma informação daqui, uma mentira dali, uma alegoria acolá. E ele foi insuflando a mente do Alfredo. Quando ele viu que Alfredo estava contaminado pelas ideias perversas daquele sócio, que falava mal da esposa, mas o Alfredo não conversou também nada com a esposa, para não agredi-la naquilo que ele escutava do sócio, e desconfiado se a esposa tinha realmente algum outro caso extraconjugal, algum relacionamento extraconjugal, Alfredo se silenciou. E aquele sócio, ele influenciava a Ismália para se envolver com ela, e influenciava o Alfredo como se ela tivesse um relacionamento extraconjugal. Quando ele viu que Alfredo estava contaminado com as ideias dele, ele pagou uma pessoa para simular um envolvimento no horário que Alfredo estivesse saindo de casa, chegando em casa do trabalho. E Alfredo com aquelas ideias na cabeça. Quando ele chega em casa, a esposa estava tranquila no seu quarto, fazendo uma leitura. E no momento que ele entra no quarto, ele escuta um barulho do lado de fora, pela janela. Alfredo, já insuflado com tudo isso, ele abre a porta do quarto, vai até a janela e vê um movimento no jardim, alguém saltando o muro. E ele se indigna com a esposa. E quando ele vai até o jardim, ele acha um chapéu de um outro homem, como quem estava ali à prova do crime, como quem deixou a prova do crime no local, para que Alfredo verdadeiramente confirmasse que Ismália estava tendo um caso extraconjugal. Alfredo se indigna, conversa com ela, e aí ele não consegue responder à sua expectativa, porque na realidade ele estava alimentando as ideias do sócio e não da esposa. Ele vai até a casa dos seus pais, dos pais dela, e entrega Ismália para os pais. Fica com os filhos, viaja para poder aliviar um pouco as ideias, aliviar a sua mente, e aí recebe notícia que a esposa estava entrando num quadro de angústia, de uma depressão, pega uma pneumonia e desencarna. Mas ela desencarnou consciente da missão dela enquanto mãe e enquanto esposa. E ele volta para o Brasil, continua cuidando dos filhos, vai educando os filhos e assume a angústia de um homem traído, ou de qualquer pessoa traída. Mas aquele sócio que continuou trabalhando com ele fora vitimado por uma determinada doença, e essa doença o encaminha até o leito, e do leito ele caminha para a desencarnação. E no leito da morte, ele conversa com Alfredo, e ele confidencia para Alfredo que ele nunca conheceu uma mulher tão fiel como foi a esposa dele. E ele fala com Alfredo que ele foi quem investiu em Ismália, e como ela não atendeu os desejos dele, ela não o atendeu, ele começou a insuflar a mente do amigo, do Alfredo, para que o Alfredo desconfiasse dela. Ele, indignado, embora ele não soubesse a proporção que tudo isso iria tomar, mas ele queria ter conquistado a confiança e o envolvimento com Ismália. No momento que ele conta, que ele segreda isso para o sócio, Alfredo assume um ódio por ele. Ele desencarna e vai para as regiões de sofrimento,
Alguns anos depois, o Alfredo desencarna e, com um ódio tão terrível daquele sócio, por tudo que ele promoveu à esposa e pelo abandono que ele promoveu os filhos do contato com a mãe, Alfredo mantém-se aí num ódio em relação ao sócio e numa culpa terrível, o que faz com que ele sofra muitos anos nas regiões umbralinas. Depois que ele é resgatado, ele conta a sua história para André Luiz, e André Luiz diz para ele: qual é a solução? Ele fala: agora, meu filho, eu estou me confidenciando a você, estou preparando a minha reencarnação, e agora eu terei que resgatar o ódio e a culpa que eu assimilei em encarnações passadas, na encarnação passada e nas regiões de sofrimento para a qual eu perambulei. Aí ele pergunta por Ismália, ele fala: Ismália, ela hoje é uma alma muito próxima da minha, mas ela está numa região tão elevada que eu preciso de situações, de horários determinados para poder vê-la. Ela não poderá reencarnar comigo no primeiro momento, nem para me ajudar, porque eu lesei o meu relacionamento pela falta de confiança, de confidência e de diálogo. Agora eu terei que expiar o crime que eu cometi. Eu não tirei a vida de uma pessoa, mas eu tirei a possibilidade de convívio, de uma saúde num relacionamento familiar. Aquele relacionamento emocional saudável que já estava programado pela espiritualidade, onde nós quatro, eu, a esposa e os filhos, estaríamos crescendo juntos, eu consegui destruir tudo pelo processo de desconfiança. E mais tarde eu agravei pelo ódio e pela culpa. Então eu desço para resgatar, e ela me aguarda em planos muito mais evoluídos, para quem sabe futuramente a gente possa abraçar novamente juntos o processo de crescimento espiritual. Então nós precisamos de atender a demanda do diálogo nas relações. Quando a gente não faz isso, nós criamos relações dolorosas para nós. Mateus, quando Jesus coloca para nós, Mateus registra no capítulo 19, no versículo 6, que aqueles que Deus ajuntou, o homem não irá separar. Existem relações que nem o tempo vai separar, porque os corações estão unidos pela providência divina. Existem relações que são fortuitas, existem relações que são infrutíferas, que nem o tempo vai ajuntar. Como coloca para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, falando a respeito do não separeis o que Deus juntou, no seu capítulo 22, no item 13 ele coloca para nós que não existe documento de cartório, não existe registros legais que vão fazer que desperte o amor entre os casais. Não existe assinatura documental que vai fazer o amor nascer. Não é aquele documento diante do juiz que faz com que o sentimento se aflore. Sentimento é convivência, é construção, é dia a dia. Nós precisamos abraçar essa causa. Então o primeiro grupo de infelizes está entre os solteiros. O segundo grupo de infelizes está entre os casados. O terceiro grupo de infelizes são os pobres. Não o pobre material. Porque o pobre material é aquele que está sempre sonhando com a riqueza. Ele nunca se contenta com o que ele tem, não. À medida que ele vai adquirindo uma coisinha aqui e outra ali e tal, ele está sempre se achando infeliz. Ele está sempre se posicionando infeliz. O pobre materialmente. Ele não consegue descobrir que a verdadeira riqueza não está na estrutura material dos benefícios que ele conquista, ainda que seja pelo trabalho. Ele pode conquistar o conforto fisicamente, mas ele não vai conquistar o bem-estar espiritualmente se ele não fizer um alto investimento no seu estado íntimo, se ele não fizer um autoconhecimento. É o pobre. Aí a gente começa a imaginar
que muitos, existe aquele pobre materialmente, mas aquele pobre de marrebeci. Aquele pobre que não tem nada mesmo. Não tem uma casa que tudo foi levado. E é interessante a postura, né? Porque eu estava vendo uma entrevista de duas pessoas que foram levadas, as casas foram levadas pelas enchentes. E aí perguntaram ao pobre. E ele chega e falou assim: mas levaram tudo que eu tinha, mas graças a Deus ficaram os meus filhos. Mas ela era muito pobre, e mostraram aonde era a casa dela, e levou tudo, não tinha nada ali. E aí perguntaram, a entrevistadora, a jornalista, perguntou uma outra senhora, e essa senhora colocou assim: mas é mesmo um absurdo, na hora que eles vêm pedir votos, todos os políticos aparecem aqui, depois que ganha a eleição, olha só até onde veio a água dentro da minha casa. E ela mostrando a casa dela, indignada com as questões, com as leis, com as questões municipais, com a briga com os políticos. Mas a casa dela estava lá, mas ela não soube valorizar a estrutura física, a família, ainda tinha alguns móveis, mas ela não soube valorizar. Enquanto a outra que perdeu tudo, a única resposta que a outra deu foi: graças a Deus, os meus filhos, eu estou com eles. Graças a Deus. Não, mas a casa não tem problema. Olha a simplicidade da senhora. A casa não tem problema não, eu trabalho, daqui a pouco eu faço outro, mas não tem outro lugar, vou fazer aqui mesmo na beirada do rio. Eu tenho que rezar para o rio não encher. Eu tenho que rezar para o rio não encher, não tem para onde ir. A simplicidade dela. E aí é muito interessante essa postura, porque o pobre é aquele que não tem nada. Na hora que veio uma enchente, ele tinha que fazer: mas levou tudo que eu tinha. Ele fala que levou tudo, mas já não tinha. Ele já não tinha. Naquela enchente que a gente teve em Teresópolis, no início do ano, há 1 ou 2 anos atrás, eu vi uma entrevista com uma criança que eu achei extremamente rica. Uma criança que devia ter aí os seus 4 ou 5 anos. A jornalista conseguiu chegar lá em cima, no alto do morro. Havia uma criança sozinha. Aquela chuva levou, ela morava num barraco com 4 paredes, um quadrado e um telhado. A chuva tinha levado 2 paredes. As outras 2 paredes em L continuavam de pé. 2 paredes em L. Levou 2 paredes e levou o telhado, a chuva. E aí a jornalista perguntando, o garotinho estava sozinho ali. O jornalista perguntou para ele: e agora, meu filho? Onde estão seus pais? E a sua casa? Ele falou assim: não sei. Você viu? Levou tudo. Mas aqui ficou o meu velotrol. Olha que legal. Já pensou se eu ficasse sem meu velotrol? Você já pensou se eu ficasse sem meu velotrol? Para ele o importante era o velotrol. Ele não se deu conta de que os pais não estavam ali, de que a casa estava parcialmente no chão, de que eles não tinham conseguido, o resgate ainda não tinha conseguido chegar lá. A jornalista já tinha chegado. Ele não se deu conta, para ele o importante era o velotrol, o significado que ele dava para o velotrol. Que garoto rico, não pelo velotrol, mas por ele não ficar no desespero que todos nós ficamos. Rico pela simplicidade, rico pela tranquilidade. Enquanto nós adultos nos desesperamos diante de toda e qualquer situação, primeiro desvalor que a gente abraça é o desespero. Eu estava em Belo Horizonte andando ali no centro, e eu estou vendo uma fila que dobrava o quarteirão. Estou vendo a fila dobrar o quarteirão, e como bom brasileiro, eu me interesso pelas filas. Um brasileiro que não se interessa pela fila não é da terra.
fiquei ali, mas que fila que é essa? De repente eu vejo um amigo lá na fila. Quando eu vi um amigo na fila, aí eu perguntei para ele, mas que fila é essa aqui? Ei, meu senhor, nós vamos fazer uma fezinha aqui, o prêmio da loteria está acumulado. Meu filho, mas que fezinha, o prêmio está acumulado, mas dessa vez eu vou ganhar e tal. Meu filho, todo mundo dessa fila, e das filas do Brasil inteiro está pensando igual você. Ei, meu senhor, entra aqui que nós vamos fazer uma fezinha aqui que a gente vai ganhar. Meu filho, mas você já tem providência para tomar com aquilo que você ganha? Não, já tenho. Vou tomar 4 atitudes na minha vida. Eu falei, meu filho, quais são as 4 atitudes? Ei, meu senhor, eu vou pedir demissão do meu emprego, separo da minha mulher, vendo a minha casa e mudo para o interior. Eu falei, meu filho, feliz é o bebê. Ele falou, como é que é? Eu falei, feliz é o bebê. O bebê, o recém-nascido. Ele falou assim, por quê? Meu filho, o bebê nasce careca, banguela, analfabeto, desempregado e está feliz, rindo para todo mundo. E você, diferente do bebê, está aqui na fila para você fazer mudanças substanciais na sua vida. Você tem que ganhar sozinho na loteria, com prêmio acumulado. E é tão interessante, por que quando o prêmio acumula 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, aí as filas dobram quarteirões. Quando o prêmio não acumula, as pessoas nem fazem fila, porque se você ganhar sozinho, são só 3, 4 milhões, o que te vale isso? É tão pouco, né? A pessoa nem fala, não, tem fila essa semana, eu não vou julgar, não. Pô, eu vou fazer uma fila para ganhar 3 milhões, se eu ganhar sozinho, o que eu vou fazer com isso? Que bobagem. Agora, acumulou, todo mundo pega a fila. Todo mundo pega a fila. E é interessante a quantidade de pessoas que não tem dinheiro e que falam assim, quando eu ganhar eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar meu primo, eu vou ajudar meu irmão, eu vou ajudar, eu vou. Passa a encarnação inteira fazendo promessa de ajuda para a família. Fazendo promessa de ajuda para a família. Mas nem visita a família. Você quer ajudar a família? Vai lá visitar a sua mãe, onde que ela mora? Ah, mora lá em Jacutinga. Ah, não vou não, porque fica longe. E o seu irmão? Ah, não, mas tem 6 meses que eu não falo com ele. E seu priminho? Meus primos eu só encontro em velório, festa de aniversário ou casamento. Então não encontra com ninguém. Quando ganhar, ele fala assim, não, porque quando eu ganhar eu vou ajudar todo mundo. Ô gente, você quer ajudar? Ajuda hoje enquanto você ainda não ganhou. Porque depois que você ganhar, você não vai querer ver a cara de nenhum deles. Ajuda hoje, vai lá, conversa, troca ideia, dá um abraço. Não tem coisa melhor do que a gente trocar um abraço. Não tem coisa melhor do que sentir coração com coração. Não tem coisa melhor do que isso. Façamos isso sem ganhar o dinheiro. A gente não precisa dele para promover o bem. A gente não precisa dele. Nós podemos ter relações saudáveis, não sendo relações mentirosas. Não sendo relações mentirosas. Isso nos relacionamentos afetivos, conjugais, sociais, familiares. Nós podemos ter relações saudáveis. Meu pai, ele chegou para mim e falou assim, Emerson, sua tia está doente, o quadro dela está muito grave. Então, se você pudesse depois dar uma passada lá e tal. Eu não tenho o hábito de visitar a família. Não tenho hábito. Eu tenho o hábito assim, adoeceu, eles vão me ligar, que aí eu vou. Mas visitar lá, manter aquela cordialidade, que eu acho saudável. Eu não tenho hábito, não dá tempo de atender todas as demandas, além da nossa instituição, da família biológica, atender todos os convites dentro do movimento espírita, do movimento profissional. Mas adoeceu, eu estou no hospital, eu vou na casa e tal. Meu pai me falou, sua tia está doente. Eu falei, não pai, pode deixar que eu vou lá. E aí eu fui conversar com minha tia. Quando eu cheguei lá, minha tia estava lá na bala de oxigênio, na casa dela. E aí estava outras tias em volta dela, vizinho, primo, vizinhos, alguns primos, estavam em volta e ela com a máscara de oxigênio, tirava a máscara. Eu vou morrer, gente, eu vou morrer. Eu não aguento mais, eu vou morrer. E ela colocava a máscara. E aí todo mundo falando, para de falar isso, que você não vai morrer, para de bobagem. É claro que não vai morrer, para com isso. Aí a vizinha que estava lá falou assim, que isso, Tita? Você tem que pensar que a vida é como se fosse um pé de
de laranja, uma laranjeira, e você é aquela garota de 10 anos que sobe na laranjeira, colhe uma laranja e chupa a laranja gostosamente. Ela tira a máscara e fala: eu não aguento mais chupar laranja, gente, eu não aguento mais, eu vou morrer. E cada um falava para ela: para com isso, para com isso. E aí eu falei assim: olha, tia, eu vou te falar uma coisa, no estado que a senhora está, a senhora vai morrer. Aí os parentes: Emerson, gente, deixa eu conversar com ela. Vocês já falaram o que quiseram, agora é minha vez, deixa eu conversar com ela. Tia, no estado que a senhora vai morrer mesmo. Tem jeito não, tia, não tem jeito não. Ela tirou a máscara: ah, meu filho, que bom que você me entendeu. Alguém me entende nesse povaréu que está aqui. Olha, tia, mas já que a senhora vai morrer, vamos ajudar o seu anjo. Vamos ajudar o seu anjo. A senhora já está de saída, porque olha, são 83 anos. Começa a pensar nos 83 anos saudáveis que a senhora teve. São 83 anos de dedicação aos filhos, de dedicação aos sobrinhos. A senhora ajudou a vovó a educar os seus irmãos. Começa a pensar nisso. Facilita a sua saída da terra. Ajuda o seu anjo. Em vez da senhora falar que vai, eles falam que não vai. Olha, é claro que vai. Afinal de contas, quem aqui que não vai? Todo mundo vai. E no estado que a senhora já está de saída. Ah, meu filho, que bom que você me entendeu. É isso mesmo, meu filho. Eu vou rezar e vou agradecer. Que bom, meu filho, que bom. Aquela capeta viveu mais 2 anos. Gente, bastou rezar que nem para morrer não morre. Ou seja, é a gente ajudar o orientador espiritual a trabalhar conosco. A gente tem uma bobagem, a gente vai no aniversário, vou no aniversário da vovó, que está fazendo 90 anos. Vai lá ter a coragem de abraçar a vovó e falar: tomara que ela viva mais 90. Ô, gente, isso é sofrimento, pelo amor de Deus. A gente vai no aniversário, mas olha, dá um abraço nela: vovó, obrigado por tudo que a senhora fez por nós, muito obrigado. Mas olha, ajude a sua avó a se desligar. A gente começa a desejar que viva mais 20, viva mais 30, aí vai lá, assume a surdez, Alzheimer, Parkinson, fica na cama, aí cai, quebra a bacia, é assim. Mas a gente está lá no tal de desejar que viva o dobro. Fez 90, gente, já está nos juros da reencarnação. Já está nos juros. Está claro? A média nossa, mediante estudos, está na faixa dos 70, 69, 73. Eu estou vendo gente aqui que já está nos juros, ó. E às vezes está até esperando a palestra de hoje para falar: então já posso me desligar em paz. Vai embora e vai com Deus. Está claro? Já tem gente para ocupar o nosso lugar aí, para esses que estão chegando. Então, nós temos que aprender a ter uma relação saudável. Não é preocupar com a materialidade, não. É preocupar que nós temos uma riqueza interna para oferecermos às pessoas. Ou seja, se nós falamos das pessoas infelizes no grupo dos solteiros, no grupo dos casados, no grupo de pobres, existe também aqueles que estão no grupo dos ricos. Porque tem aquele rico que ele acha sempre que ele precisa de mais. Tem aquele rico que não se contenta. Tem aquele rico que não se atende. Ele não consegue se contentar com as coisas que ele já conquistou. E ele acha que ele precisa conquistar mais. Ele tem a casa e ele precisa do carro, depois tem um carro e ele compra 2 carros, depois ele compra um carro para cada um da família, depois ele compra um apartamento em tal lugar, aí agora ele precisa de um sítio, depois ele compra uma fazenda, e ele se chama de previdente. Não, porque futuramente eu vou precisar. Não, a gente nunca sabe, né? De repente vem um problema de saúde, aí a gente cai numa cama, e ele está lá com 3 fazendas, 5 fazendas, 2 apartamentos, 4 carros, não sei quantas casas, mas está preocupado só em atender o material. A pergunta 715 de O Livro dos Espíritos coloca para nós como avaliar o limite do necessário. Qual é o limite do necessário? Ele coloca: o homem de bom senso, de discernimento, vai avaliar pela própria intuição. Aquele que não tiver esse discernimento, ele vai aprender com o próprio esforço, ou a própria custa, ou com a dor. Vai aprender com a dor.
Porque ele passa a encarnação dele acumulando. Ele passa a encarnação dele acumulando. Ele só preocupa em conquistar materialmente. Só preocupa com isso. Não, tem aquela preocupação também assim, quando eu aposentar, aí ele conhece a gente lá dentro do movimento espírita. Não, quando eu aposentar, eu vou começar a trabalhar igual você, assim, mas nesse momento eu estou numa fase de progressão material, eu estou numa fase próspera. Então, e ele fica só preocupado em se atender materialmente. Se atender materialmente. Só que ele não sabe quando que está programada a desencarnação dele. Nós temos um tal quando a pessoa faz aniversário. Quando ela faz 50 anos, a gente abraça a pessoa e fala assim: ei, fulano, está descendo a serra, hein? Ô, gente, se a pessoa está descendo a serra quando está com 50 anos, se ela viveu os primeiros 50 anos subindo a serra, para descer ela vai chegar lá embaixo quando? Com 100. Olha, a probabilidade de chegarmos a 100 é remotíssima. A probabilidade é remotíssima. Muitos de nós já viramos a serra com 35. Já estamos descendo há um bom tempo. 70 a gente já está no pé da serra. No pé da serra. Mas ninguém, aí essa pessoa, por exemplo, ninguém deu para ele um abraço quando ele estava com 26 anos e falou assim: ei, fulano, vai descendo a serra agora, hein? Só que espiritualmente ele programou viver até 52 anos. E ele vai aposentar com 50. Então ele está acumulando bens, acumulando bens, acumulando bens. Com 50 anos ele aposenta. Ele só tem mais 2 anos de vida e ele estará de volta para o plano espiritual. 2 anos, gente, só dá tempo de despedir de quem ele conheceu. Só dá tempo de despedir. E aí depois de 50 ele fala assim: não, agora eu vou fazer uma viagem, porque eu vou descansar, foi muito tempo dedicado ao trabalho e tal. Quando eu voltar, vou dar uma viagem pelo mundo, vou conhecer a Grécia, quero conhecer aqueles locais também por onde Jesus passou, Paulo passou, eu quero conhecer Roma. Aí vai lá, fica fazendo viagem e tal. Aí ele chega aqui, quando a viagem, depois desencarna. Não fez nada não. E deixou aí vários bens acumulados. Esse é o rico. Ele é rico materialmente, mas é pobre espiritualmente. E quando chega no plano espiritual, vai ser perguntado sobre os bens que ele recebeu. O que ele fez com aqueles bens? A quem que ele beneficiou, senão a si mesmo? Quem que ele beneficiou, senão a si mesmo? Ou seja, sairmos desse grupo de infelizes é deixar de atender às demandas pessoais, deixarmos de ser egoístas nas nossas relações. Você compartilhar, você dividir, você auxiliar aqui, auxiliar acolá. Este é o nosso processo de busca de felicidade. Senão nós vamos ser eternos insatisfeitos. Se nós vimos o grupo dos solteiros, o grupo dos casados, dos pobres e dos ricos, existe também o grupo daqueles que estão buscando o poder. O poder no meio social, o poder na área profissional, o poder na área política, o poder na casa espírita, o poder na família. O grupo daqueles que estão buscando o poder, que querem o reconhecimento com o título de eu sou o diretor de, eu sou o representante de, eu sou o orientador de tal área. De que nos vale isso? De que nos vale esse poder? De que nos vale? Existem aqueles poderosos anônimos emocionalmente. Vocês querem ver um exemplo? Antes de chegarmos aqui hoje na casa espírita, todo mundo chegou aqui e encontrou as cadeirinhas aí com os convites, as reflexões. Alguém teve o cuidado de colocar as cadeiras alinhadas. Alguém teve o cuidado de forrar as cadeiras, de colocar a almofadinha no encosto, colocar a almofadinha no assento. Alguém teve o cuidado. Esta pessoa que teve cuidado é uma pessoa que tem poder espiritual, o poder da simplicidade.
Ele é aquele trabalhador anônimo do movimento espírita. Ele é aquele que chega primeiro e organiza tudo, que vai lá e passa um pano na mesa, passa um pano na cadeira. É aquele que organiza, que prepara uma água, que prepara as flores. É a pessoa que adquire para si o poder. Ele traz o poder do respeito que a espiritualidade tem sobre ele, por ele ser um trabalhador inestimável da doutrina espírita. Mas não quer a propaganda, não quer a divulgação. Aquela pessoa que vem aqui no meio da semana e faz a limpeza na casa espírita, muitos de nós nem sabemos. Tem gente que até sabe que a pessoa está aqui, vai chegar primeiro e já pensa assim: hoje eu não vou chegar cedo, não, senão ele vai me pedir para ajudar e hoje eu não estou bem para ajudar, não. A pessoa não se dispõe ao trabalho, mal sabe ele que é trabalhando, que ele vai melhorar. Às vezes vem aqui, assiste a reunião e sabe pior do que quando entrou, e ainda fala da reunião da gente, não é, Virgínia? Mas é porque a pessoa não se dispôs a agir, ela está disposta só a ouvir. Bezerra de Menezes, ele coloca para nós a dificuldade que a espiritualidade está tendo para selecionar as pessoas que vão ficar na terra no final do processo transitório. Selecionar. Ele não está falando daqueles que estão ligados à criminalidade, não. Os pedófilos, sequestradores, genocidas, assassinos, esses já estão com o endereço certo para o mundo inferior. Endereço certo. Mas entre nós, ele está andando com o espírito de Jerônimo, de Adelino, e eles estão com uma dificuldade enorme de encontrar pessoas envolvidas com o trabalho. As pessoas estão querendo posições sociais ou neutralidade. Elas não querem pegar na massa, elas não querem pegar na atividade, elas não querem abraçar a causa pelo trabalho. Elas estão abraçando a teoria. Lê. Não somos contra o estudo, mas nós estamos correndo um risco terrível nesse último quartel da transição. Transição essa que deve se consolidar, conforme Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, no ano 2057. Estamos no último quartel da transição. Eu coloco o quartel porque uma transição demora aproximadamente 200 anos. E ela começou com a chegada do Livro dos Espíritos na Terra em 1857, atendendo uma colocação de Jesus trazida por João, no Evangelho de João, que eu vos deixarei o Consolador para que fique convosco para sempre, no capítulo 14 de João. E essa transição ela começou em 1857. Nós reencarnamos durante a transição e muito provavelmente desencarnaremos e ainda não entramos na regeneração. Se ficarmos na Terra espiritualmente e reencarnarmos aqui na próxima, provavelmente a gente já chega no processo finalzinho de transição ou já em regeneração. Mas a dificuldade que o Dr. Bezerra coloca é que os espíritas conhecedores da causa, conhecedores de toda essa teoria, eles estão muito presos apenas ao estudo. Corremos inclusive um perigo, porque enquanto estamos vendo a doutrina como ciência, filosofia e religião, existem pessoas que estão presos apenas no seu lado científico, aprofundam na ciência, estudam isso, estudam aquilo, mas não se envolvem com a base que é o trabalho, não se envolve com o dia a dia da dor do próximo, não se envolve com as relações solidárias, não oferece de si, e aí nós temos que ter cuidado com o poder, porque isto nos leva aos títulos. Mas se a gente ainda fizer um paralelo do poder, nós vamos fazer aí uma observação. Buda, aliás, fazemos uma comparação entre três espíritos. Buda, em meio de uma das suas pregações às margens do rio Ganges, um jovem se levanta do meio do público e bate na face de Buda. Buda olha para aquele jovem tranquilamente e pergunta para ele:
Algo mais você gostaria de me dizer, além da bofetada? O jovem, esperando que Buda tivesse uma reação agressiva, o jovem ficou extremamente constrangido. Foi embora. Ele foi embora pensando na resposta que Buda deu. No dia seguinte, o jovem voltou para Buda e foi lhe pedir desculpas pela agressão que ele promoveu. Foi lhe pedir perdão. E Buda olhou para ele e falou assim: você me agrediu ontem? Eu nem sei disso, porque a pessoa que você agrediu ontem, hoje ela não está mais aqui. Hoje ela não está mais aqui. Porque se você me agrediu ontem, é porque a pessoa de ontem te incomodou. Mas hoje eu já sou um novo homem. E se você está vindo aqui para me pedir perdão, a pessoa que agrediu ontem também já não está mais aqui. Hoje você é um novo homem. Jesus, quando foi questionado pelo sumo sacerdote Caifás, e o sacerdote perguntou para ele: tu és rei? Ele olhou para o sacerdote e apenas respondeu: tu o dizes. No momento que ele deu essa resposta, um dos soldados se aproximou de Jesus e deu-lhe também uma bofetada na face. Um ato de extrema covardia, mais um ato de extrema covardia do Evangelho. Um homem de paz, um homem de bem, que nunca teve um gesto sequer de agressividade, já estava amarrado. O soldado dá-lhe uma bofetada. E Jesus perguntou para ele: por que me bateste? Se eu menti, me ensina a verdade. Se eu não menti, por que me bateste? Levando aquele soldado ao constrangimento da reflexão. Chico Xavier, certa vez, no movimento espírita, um dos jovens que estava na reunião pediu para ele se poderia psicografar uma mensagem de um amigo que tinha desencarnado. E aí o Chico falou: olha, vai depender da espiritualidade, não sou eu quem dou essas coordenadas, vai depender da espiritualidade. No final da orientação, da reunião, vieram as orientações, e aquele jovem que estava aguardando também veio uma orientação para ele do amigo que tinha desencarnado. Quando o jovem começou a ler a orientação, ele discordou de todas aquelas colocações, agrediu o Chico com palavras, e após ele fazer as suas colocações, ele escarrou na face do Chico. O Chico foi embora para casa constrangido, e Emmanuel perguntou para ele: o que foi, Chico? O que houve? O senhor não viu? O jovem pediu orientação. Como ele discordou das orientações que veio do amigo dele, que está do outro lado, ele escarrou na minha face. Chico, quando isso acontecer, disse Emmanuel, olhe para o céu, tire um lenço do rosto, limpe o rosto e fala assim: parece que vai chover, vamos embora para casa. Buda nos mostra o poder do perdão. Jesus nos ensina o poder do discernimento. E Emmanuel mostra para nós, através do Chico, o poder da humildade. Então, existem valores morais para a gente conquistar, substanciais, mais significativos do que o poder que a materialidade nos propõe. Então, o quinto grupo de insatisfeitos são aqueles que buscam o poder do lado material e não conseguem o poder do lado moral. E o sexto e último grupo de insatisfeitos, Hamed coloca para nós que é o grupo daqueles que buscam reconhecimento social através dos títulos. Que estudam, dentro ou fora do movimento espírita, mas estão buscando títulos. Título disso, título daquilo. Eles buscam títulos. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão de número 898,
Kardec pergunta para a espiritualidade assim: visto que a vida corporal é uma estadia temporária, é necessário que a gente se prenda aos estudos e não dê atenção aos envolvimentos sociais, cooperativos, solidários? Ele coloca, a espiritualidade responde assim: se prender ao estudo significa que já está abrindo uma asa para o processo de crescimento, porque quanto mais cresce intelectualmente, mais a gente abre espaço para ajudar o próximo e crescermos também emocionalmente, solidariamente. Mas o problema é que a maioria das pessoas querem se envolver com o intelecto e ficar só na fase do intelecto. Elas querem o reconhecimento, o título disso, o título daquilo. Pessoas que fazem teses de mestrado, de doutorado, os PhDs, que ficam arquivados nas bibliotecas públicas ou privadas, ficam arquivados nos livros, nos artigos, que jamais terão utilidade no relacionamento com o outro. Acho que vale o título. Muitas vezes não traz o benefício nem profissional para ele conquistar o local que ele gostaria. Mas ele ficou anos e muitas vezes ele perde a família. Quantas são as pessoas que estão perdendo a estrutura da família, a saúde emocional da família? Perde esposa, perde filhos, ou perde marido, perde filhos, porque tem que ficar ali preso naqueles conceitos. Depois de 3, 5, 8 anos de movimento profícuo, adquiriu todos os títulos que gostaria, mas este está verdadeiramente sozinho. Esse está sozinho. Não viu os filhos crescerem, não viu as crianças amadurecerem, não viu passar pela adolescência, não viu entrar na fase adulta, não acompanhou uma reunião na escola, não acompanhou um mal-estar na escola, nunca sentou para fazer um para casa, não perguntou como é que estão os resultados, não participou da vida de crescimento dos filhos, não viu a esposa, não viu o marido. E o tempo passa, e depois de 40 anos de idade, 50, 55, aí eles acordam, quando vê os casamentos dos filhos, quando vê os filhos grávidos, e aí eles despertam, e eles não viram nada acontecer. Não tem título que vale a pena, não tem título que compensa, quando na retaguarda existe a desgraça no lar. Não existe título que vale a pena quando a gente sai perdendo os amores que a gente mais cultivou ao longo da adolescência e do início da madureza. Não existe título que vale a pena. Então, saibamos sair do grupo de insatisfeitos, do grupo de infelizes. No capítulo 12 de Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, no versículo 12, ele coloca para nós assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e endireitai as veredas dos vossos pés. Independente da postura que a gente pode ter se encaixado nesse grupo de insatisfeitos trazido por Hamed, é momento de nós despertarmos para o crescimento espiritual. É momento de realizarmos algo novo para nós. É momento de fazermos algo novo para nós. Não dá tempo mais de esperar. Não dá tempo mais de esperar. Numa reunião no plano espiritual, estão reunidas as entidades para decidir como trabalhar no processo de sintonia dos encarnados, principalmente aqueles que estarão herdando a terra. Os que estarão herdando a terra, como Jesus coloca nas bem-aventuranças, do capítulo 5 de Mateus, porque fala dos mansos. Ele coloca: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Mas Jesus coloca: bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Existe uma diferença
entre a mansuetude e o pacificador. A mansuetude é aquele que tem o coração em paz, que não está errado. O pacificador, além de tudo, ele ainda luta, é aquele que trabalha para criar um mundo de paz. É diferente. Mas todos dois estarão numa condição espiritual muito elevada? Estarão. E essa reunião no plano espiritual está envolvido Chico, Bezerra, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Joana d'Arc e Francisco de Assis. Eu estou olhando para cá de vocês, vocês estão com uma inveja boa aí dentro de vocês. Essa reunião, uma colega me perguntou assim: Emerson, você estava lá na reunião? Eu falei: minha filha, é óbvio que não. São coisas que a gente lê. Eu também tenho a inveja boa de ver esses espíritos reunidos. Então eles estão reunidos para decidir a destinação da terra. E Santo Agostinho, ele é aquele que está dando a direção dos passos. E ele, em contato direto com Jesus, ele está colocando quais setores cada um estará trabalhando agora nessa fase. Cada um dentro das suas perspectivas internas. Dr. Bezerra e Chico, eles estão envolvidos com a área social de atendimento, tanto no campo físico e nas doenças das criaturas, e mais ainda no atendimento emocional das criaturas, para livrá-las da dor, aquelas construções infrutíferas que a pessoa assume dentro de si, que é o que eles faziam quando estiveram aqui conosco. Joana d'Arc, ela está trabalhando naqueles corações que estão envolvidos em situações de conflito, mas para abraçarem o conflito pelo amor. São Luís, ele está envolvido na mesma linha de ajuda de São Vicente de Paulo, que é trabalhar naqueles relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, aonde não há o reconhecimento, mas a pessoa tem a consciência tranquila do dever que ela está cumprindo. Francisco de Assis tem trabalhado nas obras sociais e tem acrescentado nas obras sociais de todos os movimentos. Sócrates, ele tem trabalhado nas mentalidades dos jovens. Ele está colocando que os movimentos, principalmente o movimento espírita, da qual ele, junto de Platão, foi um dos precursores. Sócrates, ele tem trabalhado principalmente na mente dos jovens, porque a mente dos mais velhos, dos maduros, elas estão fixas em ortodoxias, aonde o movimento espírita, ele não está dando conta de crescer, ele não está dando conta de se aprimorar. Então Sócrates está colocando inclusive na dificuldade que ele está tendo, porque muitas vezes os jovens, eles têm ideias novas, querem fazer, e lá na casa entra a postura daqueles que já têm 30, 40 anos de movimento espírita, estão nas direções: não, isso aí não dá, meu filho, ou você ainda não conhece, quando você chegar na nossa idade, você vai entender. E entra nessas posturas rígidas dos mais velhos, e não consegue entender que tudo está em processo transitório. Não é o planeta, a casa está em processo transitório, a terra, as relações, os nossos corações, estamos em processo transitório. E Aurélio Augusto, ou Santo Agostinho, ele tem trabalhado junto àquelas mentes nas quais estiveram envolvidos com ele na religiosidade, no sacerdócio, mas se perderam pela estrada ao longo desses 600, 700, 800 anos atrás, e ainda não se resgataram. Então eles estão trabalhando em diversas frentes de atividade. É importante que nós também abracemos a causa para sairmos desse campo da infelicidade. É importante que a gente apresente o Deus que a gente respeita, que a gente ama. Porque quando Jesus coloca meu Deus e o vosso Deus,
Em outro momento ele vai nos ensinar a rezar e ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Porque quando ele fala do meu Deus e do vosso Deus, ele está falando do Deus que ele entende e da grandeza deste Pai, e do Deus que cada um de nós entendemos conforme o nosso estado íntimo. E ele fala: Pai nosso que estás nos céus, colocando o Deus que cada um tem a sua concepção, mas o Deus, o Pai único, o Criador. Este Deus a gente tem que apresentar para as crianças. Este Deus a gente tem que mostrar às nossas crianças, os nossos jovens, não pela verbalização, mas pela ação, pela atividade, pelo exemplo. Porque se a palavra convence, é o exemplo que arrasca. A gente tem que parar e sairmos desse blá 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 que a gente assume dentro dos movimentos. A gente tem que fazer com que a doutrina espírita saia da casa espírita, transponha os muros da casa espírita para a vida lá fora. Não é legal eu ser espírita apenas dentro da casa espírita. Eu tenho que ser espírita nas minhas relações lá fora. Eu tenho que colocar isso aqui em prática com as pessoas que convivem comigo no dia a dia. Este é o exemplo pregado por Jesus. Apresentar esse Deus pela ação. A resposta simples do livro dos Espíritos sobre Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ela é simples, mas ela é profunda. Porque este Deus é simples também de nós respondermos se ficarmos atentos a tudo que está sendo apresentado para nós. Pois, quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta, que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o pássaro levitar do elefante. E o colibri, com minha sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da pequenina formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e o elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcas angelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me põe de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes. Quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que tenha valido a nossa manhã de hoje. Até uma outra vez, se Deus quiser.